Estamos ao vivo já? Já estamos ao vivo? Opa! Graça e paz para você que nos acompanha aí na nossa live das 12 horas, 12H, o podcast 12H. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo. Eu quero passar primeiro para você algumas notícias aqui. Pastor Fred não está hoje porque ele está acompanhando o nascimento da netinha Liz. Aliás, a netinha Liz já nasceu. Glória a Deus por isso. Felipe Tainá, família aos avós, Pastor Fred, Pastora Fabiana, a Bisa, né? Glória a Deus. Então o Pastor Fred não está por conta disso, tá? Tá justificada aí a ausência dele. E você que nos acompanha, eu quero já pedir para você alguns favores. Aí que é para você compartilhar o vídeo com aquela pessoa. Já começa a compartilhar esse link aí com aquela pessoa que está acompanhando também. Você sabe que precisa de uma palavra para ser abençoado, para ser tocado. Esse podcast, ele é um podcast com a primeira finalidade de abençoar a tua vida. E se a palavra tem servido para você, com certeza você quer distribuir com os outros. Eu ouvia ontem o reverendo Augusto Nicodemos e ele usava aquele exemplo. O evangelho é um mendigo faminto, dizendo a outro mendigo onde tem pão. Então é isso, compartilha. Se o vídeo tem te abençoado, se a live tem te abençoado, abençoa outra vida também. E lembrar você, chegou aí a nossa data, o aniversário da igreja. Amanhã nós temos aqui a nossa comemoração, começa a nossa festividade, tá? Então você que não pegou a pulseira, ainda tem para pegar hoje, mas só tem pro horário das 21, tá? Não tem mais pulseira pro horário das 19. O pessoal acha que tá com medo do horário que vai acabar, o segundo período, tá? Nós temos 2 períodos amanhã, aí sexta-feira, 7 horas, sábado, 7 horas, domingo, 2 horários, às 10 da manhã e às 19 horas também, tá bom? Vem participar com a gente, é um tempo tremendo, muita gente boa vai passar por aqui. Eu creio que você vai receber uma bênção especial de Deus, uma palavra direto para o teu coração, uma transformação para a tua vida. Amém? E queria dizer que eu já estou aqui com 2 canelas especiais. Glória. Tá aqui o irmão Adam, que já participou. Adam da Polo Ar, é assim que fala, isso né? aí. Se falar Adam, ninguém sabe quem que é. É isso aí. Diz aí, Adam, como é que tá a expectativa para hoje? A gente tá muito contente mais uma vez, né, pelo convite. Para mim é uma novidade isso. Mas como eu participei na outra semana, participar disso tudo aqui é uma coisa que transforma a gente na maneira de se comunicar com as pessoas. Contar um pouquinho do nosso testemunho, contar um pouquinho da nossa caminhada. A gente tem uma vida secular que ela precisa andar em paralelo com a nossa vida ministerial. E a oportunidade de estar compartilhando isso com alguns irmãos da igreja, com todo mundo que tiver a oportunidade de conhecer isso, fica aí o convite para que você compartilhe o link realmente com os teus próximos, para que vocês possam ser alcançados realmente. Mas a expectativa tá boa, o negócio tá chegando a hora do nosso aniversário e a gente tá muito empolgado por isso. Meu outro convidado de honra pro dia é o pastor Daniel, da Mais Alto Church. Fala aí, pastor, eu tive a oportunidade de estar lá, ministrando na igreja, junto com a minha mulher, no culto de casais, foi uma bênção. Diz aí, pastor. Mistério, te apresenta. Terra. Canela. Gente, primeiro eu quero só me apresentar aqui rapidinho. Sou o pastor Daniel, da Mais Alto Church, lá de Santa Isabel City, interior de São Paulo. E eu estou muito feliz de estar aqui. Eu tenho experiências boas aqui, viu, meu pastor? Eu quero usar um termo assim, esse ano da mesa? Ano da mesa, nós estamos aqui na mesa, ano da mesa. Eu tenho tido experiência de ser honrado toda vez que eu venho aqui, acredita? Acredito. Então eu creio que é um parceiro da casa, um amigo da casa já aqui, né? Glória a Deus. Da primeira vez que eu estive aqui, eu já fui impactado que o pastor Fred me colocou numa mesa cheia de pastores, meu irmão, Só alto escalão. Só alto escalão, varão. Eu fiquei em choque, varão. Fiquei impactado. Mas o nosso pastor Fred, ele tem isso que eu já percebi que vem dele, que é de honrar, né? E hoje eu tô aqui, vim aqui, na verdade, visitar uma ação incrível que tem aqui, que a igreja faz, que é o Mercado Solidário.
E quem que me encontra ali, né, meu pastor? Já colocou conversando com o Lucivaldo ali. No fogo. Coloquei no fogo. O Lucivaldo tava ali com o pessoal da igreja, tá ele, a pastora, tá uma equipe junto, né? Equipe de voluntários. Vieram conhecer o Mercado Solidário, a estrutura do Mercado Solidário, o funcionamento. Hein, e aí eu aproveitei o momento. O pastor Tiago ia estar com a gente e por conta de alguns ajustes aqui, não podia até, eu falei, opa, o que tá aí disponível? Lembra disso, pastor Fred? Fala assim, quem tá aí disponível? Meu Deus. Então, irmão, quando você tá disponível, Deus quer te usar. E aí o pastor tá aqui para ver a questão do mercado e já veio aqui participar com a gente. É até legal, né, Luiz? O pastor Daniel compartilhar para o pessoal também um pouquinho do Mercado Solidário, a impressão que você tem dessa ação social que a igreja tem movimentado há muito tempo. Sim. Eu acho que de tempo em tempo nós estamos impactando aí 120, 80 famílias, isso com uma regularidade incrível. É um projeto que nasceu lá atrás no coração do pastor Fred e ele acompanhou e implantou. Minha esposa faz parte do ministério. Ela disse que é uma coisa surreal, além de atender a família, trazer a dignidade, né? Como é que o senhor chegando vê, entende esse projeto, essa ação social? Olha, a gente sempre teve um desejo muito grande lá no ministério de realmente conseguir alcançar as pessoas, e é exatamente essa palavra que você usou, com dignidade, né? A questão não é você só chegar ali e dar uma cesta ou o que a pessoa está precisando no momento e ponto final, né? Tem que ter algo a mais, e é exatamente isso que a gente tem percebido, que é esse acompanhamento, esse olho no olho, tá junto com a pessoa, né? Então eu não estou precisando só de um arroz, né? Tem algo a mais. Então isso é incrível, né? Então a estrutura do Mercado Solidário, ela traz isso, né? Hoje a gente viu aqui mais de 940 famílias cadastradas. Então isso é absurdo, assim. É algo abençoador mesmo. Nós estávamos falando, a gente está numa série lá na igreja, a série Fé. E nós falamos agora no domingo sobre a fé, né? E a fé sem obras, o que ela é, né? Então a gente entrou muito nessa questão e a gente como cristão, precisa sempre se mexer para não ficar só em uma linha do tipo, eu vou te ajudar com uma oração, ou eu vou te ajudar... Estático, né? E acaba por ali. A gente precisa realmente se movimentar para ser igreja fora da igreja. E eu vejo isso muito acontecendo. Um dos projetos, obviamente que tem mais, mas um dos projetos que acontece isso é o Mercado Solidário. Isso é incrível. Então tem me impactado. E a gente, né, Luiz? A gente tem assim, a honra de estar honrando a Deus em tudo que a gente tem feito aqui na igreja. Mas a gente, desde que a gente teve uma conferência aqui, eu acho que foi o Theo Hayashi, que ele abordou muito as esferas da sociedade. Sim, que é onde a gente precisa estar inserido, porque muitas vezes a gente como cristão não quer participar de algumas esferas da sociedade onde não está implantado a nossa fé. Mas é ali que a gente precisa agir como um agente transformador. E essa ação do Mercado Solidário, Colégio Rocha e todas as outras onde nós estamos inseridos, elas fazem parte desse alcance. Nós precisamos estar nos hospitais, nós precisamos estar na política, nós precisamos estar envolvido em tudo. Por quê? Porque só assim haverá uma transformação, entendeu? Então é muito legal que isso tenha acontecido e muito legal te receber aqui também, né, Luiz? Com certeza. Para que você tenha essa experiência, que você carregue para lá e também venha um outro dia aqui para contar o testemunho da transformação de algumas vidas para cá, né? Maravilhoso. Olha que interessante, a gente teve ontem, deixa eu contar isso para você. Ontem, os alunos do Colégio Rocha, eles tiveram uma aula sobre ação social e eles vieram para o mercado conhecer toda a estrutura, conhecer o sistema de doação, que é quando nós recebemos os alimentos, o cadastramento que é feito para esses alimentos, para a gente manter o estoque, saber o quanto tem, deixa de ter. Então estava envolvida aí economia, estava envolvida ação social, todas essas coisas. Então eles tiveram essa aula na prática, eles conversaram com a equipe que colabora com o mercado, a pastora Silvana estava lá ensinando, o Lucivaldo, como eles trabalham, a abordagem que é feita com as pessoas, porque, como o pastor falou, não é só uma distribuição de cesta básica. Aliás, o mercado ele funciona de uma forma diferente aqui com a gente. Não sei se você sabe, a pessoa não recebe um pacote com diversos alimentos ali dentro. Às vezes tem lá o café, a família não toma café. Às vezes tem lá, algum item específico. Não, nós montamos um mercado onde a gente tem o quadro da justiça social dentro da igreja, coloca lá os post-its,
Nesses post-its tem os itens que a gente precisa para abastecer o mercado. Então a igreja faz essa doação. As pessoas que não têm condição de vir trazer aqui os alimentos, elas podem fazer a doação através do Pix, também para o Mercado Solidário. Tem aí uma conta específica. E aí é feita uma compra para abastecer. Faça o cadastro das famílias. Essas famílias recebem uma visita ou vêm até a igreja para receber um atendimento com assistência social. A partir desse atendimento, a assistência social identifica qual é a real necessidade daquela família e aí vai atribuir uma pontuação para ela. Essa pontuação dá direito a ela a retirar X itens dentro do mercado. Então ela vai pegar um carrinho de supermercado, igual como se estivesse dentro de um supermercado comum, e ela tem uma pontuação. De acordo com aquela pontuação, ela escolhe quais os itens ela pretende levar para casa. Então, no mercado tem do arroz, do feijão, do fubá, do macarrão, do óleo, dos itens básicos, mas tem hortifruti, tem a parte mistura, de açougue, tem a parte de frios, laticínios, tem a parte até Danone. Então o pai quer comprar uma bolacha para o filho, ele vem no mercado e é aquele negócio do resgate da dignidade. Não é uma fila de esmola mais, é um mercado. Você vai entrar, pegar um carrinho de supermercado, junto com a família, escolhe quais são os itens, coloca no mercado, passa para conferir a pontuação e ponto. É restrição alimentar. Tem muita família que tem restrição. Restrição, você tem alguns itens de restrição alimentar. Né? Claro, você precisa falar antecipadamente o cadastro específico. Então, por exemplo, o valor que é depositado para a conta. Às vezes compram itens específicos para restrição alimentar. Famílias que têm problema com lactose, às vezes a bebê e tal, já retiraram produtos aí. E as nossas crianças estiveram aqui ontem, os professores pegaram turminha por turminha, para não ficar aquela bagunça, veio um de cada vez, cada série, uma de cada vez, pastor, foi coisa linda. Então os professores ajudando a explicar, as crianças entendendo o funcionamento, sabendo qual é o lugar delas na sociedade, e é isso. É isso que você falou, a pregação do Theo Hayashi falando da questão das esferas da sociedade. A gente está alcançando hoje a questão social, a questão da educação, através do colégio, questão de mídia, de artes, comunicação, política. Então, esse envolvimento é onde o evangelho vivo precisa contagiar a nossa vida cotidiana. Você falou que a nossa vida cotidiana tem que ter o paralelo com o evangelho. Eu falo que é mais que isso. Ela tem que ser fundida. Isso. Antigamente a igreja tinha essa visão, né, pastor? O pastor já também há bastante tempo pode até falar disso. A igreja tinha uma visão de vida secular e vida espiritual. Como é que o pastor trabalhava isso antes? Já essa amarração, trazer para essa realidade isso? Na verdade, há uma separação, né? É aí que é o grande problema, né? Porque quando... A sociedade ainda enxerga assim. Você vê isso como uma separação. Então, se você está inserido em um contexto, né, religioso, seja uma igreja, enfim, então aquilo acaba sendo exclusivo, né? Então você cancela todo o resto. Então quem que você vai ajudar? Quem que você vai beneficiar? Quem faz parte daquele grupo. E aí acaba por aí. Então a gente sempre tem falado do clubismo, né? O grande perigo das nossas igrejas é virar um grande clube. Esse é o perigo, né? Social, né? É um clube. Então você é um local de encontro, assim, para você bater papo com seus amigos e acabar ali. Então é exatamente essa linha de raciocínio. Então quando eu começo a incluir as pessoas que estão fora, que é essa a real visão, né? Então vamos falar de um ponto que estava sendo aqui comentado, né? Sobre a questão natural e sobrenatural, né? Jesus ele se dispôs, né, meu? Então ele saiu do lugar que ele estava e ele veio e falou: não, eu não sou exclusivo, eu vou incluir essas pessoas no reino que pertence ao meu Pai, que me pertence, mas que também vai pertencer a eles, né? Então a igreja ela é e sempre precisa ser uma grande missionária, né? Seja por ações sociais, seja por isso que a gente está fazendo aqui, que isso também alcança muitas pessoas. Então, assim, e que sentido tem hoje, por exemplo, uma ação social?
Eu vou falar do meu caso, beleza? Então, Beleza, eu sempre, pastor. obviamente que a gente sempre tem que contar a nossa história, não vai contar a isso. história do outro, né? É isso aí. Então, o meu caso eu contei, eu quero ler, posso ler rapidinho? Pode, Aqui, claro. ó. Tiago 2, tá assim, ó. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, que lhe adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Então o importante é a gente ter a fé acompanhada de obras, né? E isso precisa caminhar com a gente, né? E Jesus, ele é um mestre, né, em mostrar isso para nós. Então, quando eu olho para a minha história de vida, eu quero trazer um pouco para a questão do mercado solidário, que impacta a gente. Eu comentei no culto, no domingo, meu pastor, esse pedaço do meu testemunho. O que acontece? Eu ia para o mercado, minha mãe ia para o mercado, minha mãe falava assim, fica aqui fora, me espera aqui fora. Mas por que espera aqui fora? Porque o que eu queria da prateleira eu não podia comprar. Entende? Então, às vezes é coisa simples. O que uma criança quer, meu? Uma criança quer uma bolacha, Uma bala, um chocolate, qualquer, sabe? Então, eu queria muito uma bolacha. Então, eu sempre queria prateleira da bolacha. Então, não tinha dinheiro. Então, fica aqui fora. Por quê? Porque ela sabia que o dinheiro não ia dar. Então, eu quero trazer um ponto no qual ou nós passamos por isso em algum momento da nossa vida, ou nós sofremos outras situações. Então, eu quero deixar aqui um convite para a galera. Gente, você que nunca viveu isso, eu quero pedir para que você seja um contribuinte aqui na Rocha para o mercado solidário, né? Porque você vai estar alcançando, com certeza, você vai alcançar muitas crianças, muita família que realmente precisa, né? E, gente, aqui, Pode ficar, por incrível que pareça, né, vamos dizer assim, não é simplesmente você chegar e pegando que você... tem um controle, tem um projeto. O negócio é sério, meu pastor. Então, Sério. isso que impacta a gente, né? Então, você que já passou por isso, né? Obrigado, Paulo. Se você hoje eu quero falar assim, posso falar aqui, meu pastorzão? Fala, pastor. Fala, Tá pastor. A aqui gente pra tem um isso. bordão Meu aqui. empresário que tá ouvindo aí, né? Pelo amor de Deus, se você já passou por isso, né? Se você já viveu isso, você tem um lugar certo para abençoar, né? Deixa Deus te usar, né? Se você está assistindo a gente, meu, poxa, eu tô procurando um lugar para me abençoar. Meu, é sério, entre em contato com o pessoal aqui da Rocha Church, procura a galera do Mercado Solidário e você vai ser usado, meu irmão, por Deus. É isso, queria deixar esse recado. Legal. Né? E você que não, pastor, não tenho condição de fazer isso, meu, se você é do ministério, vem ser voluntário. Eu tenho certeza que eu nem preciso falar isso, Com né? certeza. Mas vem ser voluntário. É Tem isso. que ser voluntário. Passo para você aí. Detalhe, pastor da Mais Alto Church, certo? O pessoal fala assim, pastor, o pessoal liga às vezes, pastor, queria saber como é que vocês estão fazendo as coisas aí e tal, né? Como é que é a estratégia, de onde pegou? Pastor Fred costuma falar assim, irmão, o Espírito Santo deu. E o que o Espírito Santo deu para nós, irmão, não é nosso, é de Deus, é do céu. Quer conhecer? Vem. Portas estão abertas aqui. Né? Outro dia um pastor amigo também, depois ele estará aqui com a gente também, me perguntou a respeito da mídia. Eu falei com o pastor Fred, ele vai emprestar a Pamela já deve estar sabendo, depois do aniversário, ela vai dar aí as instruções. Então assim, irmão, como faz o podcast, o que comprar, o que deixar de comprar, alguns tropeços que nós tivemos, às vezes com algum material, alguma coisa, como estruturar o mercado, o que fazer, como montar a equipe. Tudo isso, irmão, a igreja está aberta para você conhecer. Aqui é tudo muito transparente, porque a gente entende que Deus trabalha na luz. Amém. Deus trabalha na luz, e para Ele trabalhar na luz, as coisas precisam ser transparentes. Amém. Então, aqui, quando você faz a sua oferta, quando você contribui com a tua oferta, com o teu dízimo, você sabe onde está indo. Nas nossas reuniões de obreiro, pastor, a gente tem um padrão, e que é a Mari, que é quem cuida, a advogada Mari, ela cuida junto com a contabilidade dessa questão financeira toda da igreja. Então ela tem o livro da transparência, que é o relatório da contabilidade. Então cada centavo, cada marmita, cada xícara dessa que pagou, cada a pazinha de mexer o café,
Tudo isso está lá detalhadamente descrito no livro. Isso é fundamental. Então, quando o contador viu isso com a gente ali, ele tomou um susto, né? Tomou um susto. Não deveria ser assim, mas ele tomou um susto, porque a gente entende que Deus trabalha na transparência. Ele trabalha na luz. Então, quando ele lança a luz, todas as coisas são iluminadas. Ilumina o comportamento, ilumina a mente, ilumina a palavra, dá entendimento, traz revelação. Quando Deus lança a luz sobre algo, sobrenatural começa a acontecer. As pessoas são transformadas de dentro para fora. Então não é uma aparência. Não é algo que vem aparente. A palavra fala isso, que o reino de Deus não é aparência, não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E a gente entende que a gente tem que funcionar assim, dessa forma. Por isso que a gente fala, o que Deus deu não é nosso, é do reino. Verdade. É pro reino. É por isso que o Senhor, quando chegou aqui, já foi honrado. Porque, irmão, chegou aqui, é pastor, ou, sabe, veio. Irmão, tá abertas as portas, é desse jeito. Quiser estar com a gente sempre aí, conhecer o trabalho, conhecer o caminho, quiser conhecer o colégio, a gente marca a visita, quer conhecer o mercado, pode vir conhecer o mercado, Pastor Zada, não tem problema, não é modelo patenteado, isso é para o reino, a nossa intenção é que o reino cresça. É a expansão do reino. A expansão do reino. É a visão que todos como cristãos têm, que vai ser expandida por toda a nossa nação. E aí a gente vai começar a alcançar. Nós falamos isso naquele podcast que eu participei. O mais importante é a gente estar envolvido com o reino para que ele possa expandir. Porque senão acaba sendo essa obra morta. Né? A questão de evangelizar, de você estar alcançando. Por exemplo, se você está no teu trabalho e você não está evangelizando no teu trabalho, é algo que você não está vivendo. Né? Então, tudo isso é o quê? Ligado para que esteja aberto o Ministério Rocha Church, para que todo mundo participe, interaja, tenha curiosidade, saiba como é, para que possa implantar nos lugares. Tudo com a sua particularidade, com a sua cultura, com a sua identidade, seguindo a palavra, mas com a mesma excelência. Né? Então é muito bacana que esse convite aí, que o pessoal que está ouvindo, que está participando e que tem interesse de né, e participar. O sobrenatural, irmão, o sobrenatural, a gente estava falando aqui antes de começar a respeito do sobrenatural. Aí é forte. Deixa Deus te usar aí, pastor. Meu Deus do céu. A Pamela deu a Pamela ideia, vai entrar né? aqui. Falou a questão do sobrenatural, que a gente não pode se acostumar com o sobrenatural de Deus. A gente tem que viver no sobrenatural como uma rotina nossa, como algo que a gente está sempre tocando o divino. O pastor Fred fala a respeito disso, da gente tocar o divino. Então, se o coração está ali desejoso das coisas de Deus, e a palavra diz que Deus está disposto a abençoar, está disposto a fazer, então não existe impedimento. E aí o sobrenatural acontece. A primeira transformação é o homem receber a palavra como uma semente, recebe a palavra no coração, e aquilo é uma semente, como Jesus fala, que o reino de Deus é semelhante à semente de mostarda, que é o menor dos grãos, mas que quando cai, cresce e vira a maior das hortaliças e abriga aves e abriga... Né? É essa que é a questão, o reino se transformando e atingindo todas as esferas. Jesus fala que o reino de Deus é como uma mulher que pega uma medida de fermento e mistura em 3 medidas de farinha, até que toda a massa esteja levedada, fermentada. Porque o reino começa com uma medida pequena. É uma atitude real e verdadeira de fé de cada vez. E ele vai começando a permear, vai começando a atingir todas as áreas. E ele vai fermentando até que ele cresça e domine todas as coisas. E não é um domínio, vamos dizer assim, com autoritarismo nesse sentido. Não, ele é baseado no Curios, na autoridade de Cristo, no nome de Cristo. Mas não é um domínio impositivo, porque eu falei que o senhorio de Cristo, ele reina sobre a minha vida até a medida que eu permito que o Senhor fale, que o Senhor faça e que eu estou disposto a obedecer. Meu Deus. Né? Só nessa medida. Eu quero ver milagres. Eu quero viver o sobrenatural. Mas o quanto você tem se submetido para que essa realidade da nova criatura que Jesus te fez seja transformada, porque na medida que eu me submeto é a medida que ele tem liberdade, autoridade para me revestir e fazer com que eu viva esse sobrenatural.
Porque eu não estou saindo da minha vida física. Eu estou preso ainda aos meus horários. A gente ainda usa relógio. A gente tem que trabalhar, tem dinheiro. Então, o quanto disso está submetido à autoridade de Cristo, está submetido à palavra. Entregou, né? Entregou verdadeiramente. Né? Quanto isso foi rendido a Deus. Ele tem realmente essa área para ele poder agir livremente? E assim, Luiz, a gente não pode viver falsamente isso. A gente precisa entender que Cristo está nos vendo dentro dessa realidade. Então você está ali na atividade, você está fazendo o seu trabalho, as suas coisas ministeriais e tudo mais, mas se você não se rendeu realmente de coração, quem vai te ver? Quem está no íntimo? Quem está no secreto contigo naquele momento de dificuldade, naquele momento de te levantar? Só Jesus Cristo. Só Deus vai te ouvir ali. Então isso precisa ser real para que o milagre possa acontecer. A tua identidade ali na intimidade com Deus, ela vai ser revelada. Apesar de ele te acompanhar ali, ele naquela hora da tua súplica, o que vai acontecer? A gente vai se mostrar por inteiro, né? Então, aí que começa o milagre a realmente acontecer. Né? Isso é incrível. Isso é incrível. Isso é muito poderoso. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, né? Quem não gosta de falar sobre Jesus, né? Mas olha que poderoso que o Espírito Santo nos direciona. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a nossa criação, fomos criados, né, com a essência divina, né, e a essência da terra, né? Fomos criados do pó da terra. Veja que a intenção de Deus é deixar em nós uma marca, um DNA, né? Existe um DNA em nós, um DNA natural, um DNA sobrenatural. Então, quando nós olhamos para Deus, tentando falar com a sua criação, tentando direcionar a sua criação, Deus agora vai nos enviar o teu filho, né? O teu único filho. O mistério da encarnação. É ele vem e assim, o que a gente observa é que Jesus, vindo nessa terra, vivendo como homem, assim como o pastor falou, ele tinha a agenda dele. Jesus tinha uma agenda muito apertada, né? Jesus estava toda hora em todos os lugares, ele precisava estar em todos os lugares, né? Ele não deixou de viver o natural, mas ele também não deixou de viver o sobrenatural. Então ele estava sempre entregue 100% em tudo. Maravilhoso isso, né? Então ele viveu as nossas dores, mas ele também vivia o que ele conheceu junto com o Pai. Então ele veio de um lugar maravilhoso, mas nem por isso ele deixou de viver aqui, né? E ele veio apresentar para a gente esse reino. Eu acho muito interessante a parte que Jesus ele está ministrando, o povo vai para o deserto e as pessoas, eu acho que elas não perceberam que estavam tão longe de casa. Daqui a pouco elas estavam no deserto 3 dias. Há 3 dias ouvindo o mestre falar, há 3 dias ouvindo ele compartilhar algo do reino. E os discípulos falaram: mestre, a gente precisa despedir essa galera, eles precisam ir embora, eles vão morrer de fome aqui. Será que tem algum mercadinho por perto? Né? Será que alguma... Não tem nada, é 3 dias de viagem para você chegar em algum lugar. E Jesus falou assim, não. Eu acho incrível Jesus ministrando e ao mesmo tempo ele falando assim, por favor, sente-se. Confia. Tenha calma. Por mais que você esteja longe, eu estou com você, né? Por mais que você esteja em um deserto, você está ouvindo uma palavra que é poderosa. Então essas pessoas estavam ouvindo e confiando. Mas o que eu fico mais assim impactado, e você já conhece a palavra, o que eu mais fico impactado é que ele organiza a multidão. Ele fala: sente-se, fique em paz, vai estar tudo certo. E os discípulos não conseguiram entender, eu acredito ainda. E é um momento onde, nesse momento, Jesus ele começa a revelar essa atuação do natural com o sobrenatural. É onde ele começa, ele levanta, né, Pai, né, graças te dou. E ele começa do natural para o sobrenatural, o natural para o sobrenatural. Então Jesus ele mostra para a gente como que é isso. E é possível viver sim, né? No natural e no sobrenatural. Então a gente, quando caminha com Cristo, a gente aprende com Ele. A
a gente bebe dessa fonte, né? Dessa água. E a gente vem vivenciando o sobrenatural dia após dia. Sim. Algo que poderia estar desligado na nossa mente. Sim. Eu sempre penso isso na minha caminhada cristã, que muitas vezes, quando houve o momento da transformação, se imaginava que era o acaso. E era o sobrenatural de Deus agindo. E aí quando você começa a observar dia após dia o sobrenatural agir, não é uma coisa assim, pô, lá em 2008 aconteceu algo que foi sobrenatural. Não, foi dia 1º de janeiro de 2008 aconteceu, dia 2 de janeiro de 2000 aconteceu de novo, é todo dia. E assim vem. É todo dia. Meu Deus. Todo santo dia acontece algo sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Então é importante a gente compartilhar isso. Por quê? Porque isso é a realidade. A gente não pode viver no natural. O natural faz a gente ficar óbvio. E o sobrenatural, a gente vivencia algo que só a presença de Deus assim na gente que faz, né? Eu vejo, eu vejo assim o sobrenatural sempre ativo, né? Mas eu vejo principalmente o sobrenatural acontecendo, vamos dizer assim, sempre com algo específico para a nossa vida, né? Então, nenhum milagre que Jesus fez foi aleatório, ele sempre foi intencional, né? Jesus nunca fez nada aleatório. Não tem nada para fazer hoje. Eu vou fazer um milagre. Vou fazer um barrinho aqui. Peraí, deixa eu fazer um milagrezinho, né? Jesus, ele sempre foi intencional com tudo que ele fez. Então, na nossa vida é isso também. Jesus, ele é intencional na nossa vida. Então, talvez a gente esteja desesperado por algum assunto, alguma coisa que acontece na casa, na família, nos negócios, como foi falado também. Eu vejo Jesus sempre intencional. Então, nunca sai do controle dele. Sempre está no controle, né? A gente precisa observar isso. E quem que recebe o sobrenatural? Quem está perto dele, mano. Então, quem chega perto dele, quem clama o nome dele. Quem clama, quem está ali buscando, quem quer aquela intervenção, quem deseja essa intervenção. Exatamente. Quando há essa abertura para ele, né? A gente sabe, a filha de Jairo, o que aconteceu, né? A filha de Jairo, não é? Então, assim, a mulher do fluxo de sangue tesourou o negócio, mano. Mano, eu ia ficar muito louco, sei lá o que ia acontecer. Imagina o coração desse pai. Mas Deus foi clamar Jesus, Jesus falou, vou lá. E aí nessa caminhada, essa mulher interrompe essa caminhada de esperança que ele tinha. Sim, sim. Essa mulher interrompe a minha bênção. Como é que você olha para alguém que interrompe a sua bênção? É muito forte. Se você não está no reino. É muito forte. Mas assim, uma coisa que a gente aprende também com isso, né? Que Jesus, ele não deixa os seus, né? Ele não deixa. Quem clamar, quem chegar perto, quem gritar socorro. Então, talvez esse momento, né? Não sei, para quem... Você que está em casa, você que está no seu carro, você que está aí nos ouvindo, talvez esse seja o momento de você levantar esse clamor. Esse seja o momento de você render o teu coração ao senhorio de Jesus. Mas, pastor, eu já fiz isso, não aconteceu nada. Calma. Eu vou dizer isso para você, tenha calma, tenha paciência, porque sempre há um propósito em tudo. Ah, mas, Senhor, se o Senhor estivesse aqui há 3 dias... Ah, não, peraí, você não entendeu. Você não entendeu, isso não é para a morte. Então, são situações em que acontecem na nossa vida, as provações que acontecem na nossa vida, assim como o livro de Tiago também nos ensina, né? A passar por provações. Passar por provações, ter essa perseverança. E ter alegria nas provações. Ter alegria. Como assim ter alegria? Não faz sentido ter alegria em provação. Vai falar uma coisa, você vai falar isso para um irmão, o irmão fala assim, você está de brincadeira. Você está de brincadeira comigo? O que é isso? Né? E o que o pastor continuou falando é exatamente isso, perseverança, né? E vai acontecer o quê? Se você pegar a sua vida de 10 anos atrás, você vai ver que hoje você está muito maduro. Você está muito mais maduro porque você passou por provações e foi perseverante. E isso vai trazer a maturidade, né? Então, eu creio que há um propósito em tudo. Eu creio nisso. Então a gente entende que é possível viver sobrenatural nos nossos dias, ter essa vida de crente em meio a esse turbilhão de mundo que está por aí, né? Jesus disse isso, né? Quando ensinou o Pai Nosso, ele falou que seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Então ele fala que existe uma fusão de céu e terra, é quando o céu e terra se encontram, é isso.
Então, quando isso acontece, a natureza humana, ela pode ser transformada. Fora isso, não tem essa possibilidade. A pessoa pode ser trabalhada no caráter, a pessoa pode ser uma boa pessoa, ela pode ser honesta, ela pode caminhar com retidão na família, nos negócios, todas essas coisas. Mas existe uma diferença. É uma perspectiva de eternidade que é o que trabalha a transformação da natureza humana. Sim. Isso é muito louco, porque você não percebe isso fisicamente olhando. É igual o texto que a gente costuma usar de Filipenses, que ele se despiu de sua glória, humilhou-se a si mesmo ao ponto de tomar a forma de homem e serviu até a morte, para que ele recebesse um nome que é superior a todos os outros nomes. O que brotou aí, pastor? Tá me falando? Estou do céu. Como é que você fala que o divino, né? O divino, que a gente estava falando da questão do céu permear a terra, o divino, aquilo que é a majestade, ele se despiu da glória, como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, todo esse poder, toda essa autoridade, toda essa beleza, essa magnitude, essas excelências que a gente vê, eu vou abrir mão para que eu seja como eles, para que eu possa tocá-los, para que eu possa ser tocado. O Deus Pai se revelou através de Jesus. Isso para mim é uma das coisas mais extraordinárias. Você imaginar, aí é a loucura da minha cabeça já. Ó, é a loucura da minha cabeça. Porque existe, irmão, isso é muito forte. Existe no mistério da encarnação algo tão poderoso, porque você imagina que o próprio Deus abriu mão de quem ele era para se tornar homem, sofrer, entregar a vida, ser achincalhado. Aí morre a morte de cruz para pagar o meu pecado, a minha dívida, purificar o meu sangue, purificar quem eu sou. E aí quando ele ressuscita, amém, irmão, é um corpo glorificado, mas é uma forma humana, porque Deus é espírito e o espírito não tem forma humana. Quando o João olha no Apocalipse para o trono, ele vê um halo de glória e ele não consegue descrever quem está dentro, sentado no trono, que é o Deus Pai. Mas quando ele olha para o cordeiro, ele vê. Quando ele ouve a voz do leão, ele vê um cordeiro como tendo sido morto. Então Jesus abriu mão da forma dele e agora existe um homem, ainda que com o corpo glorificado, mas é de carne e osso, sentado no céu, ao lado de Deus. Como é que isso é possível? Meu Deus. E ele fala que ele vai ser, nós seremos como ele é. Olha isso, a palavra fala que nós seremos como ele é. Então, nós, quando tivermos o corpo glorificado, também nós não vamos receber forma de anjo, aquelas figuras que a gente vê no céu, descritas no Apocalipse, no livro de Ezequiel, com a visão. Então Jesus abriu mão da glória para se tornar homem e ele vai ser eternamente aquela figura. Para que haja identidade entre a gente e ele. Meu Deus. É forte, né? Assim na terra como no céu. Assim na terra como no assim céu. Na terra como no céu. Aí ele mostrou que o céu, assim na terra como no céu. Porque a gente fica pensando que a terra vai ser transformada em céu e aquele ambiente... É lógico que o ambiente de glória virá. Mas ele mostrou que a terra, que o céu era acessível a partir da terra. Eu criei, mas o céu se tornou acessível a partir da terra. Estou pensando aqui, Olha que poderoso, pastor. Apocalipse 21. Então vamos entrar na questão. Assim na terra como no céu, né? É uma declaração, é uma afirmação que Jesus está dizendo. Eu conheço, eu sei como que é. Olha aqui. Ele fala assim, ó, ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, assim na terra como no céu. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. E aquele que está assentado no trono afirmou, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve isso, pois essas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. Então, assim na terra como no céu, a gente falando ainda dessa linha do sobrenatural, né? Dessa linha de viver uma vida
né, em Deus, uma vida dedicada ao Senhor, né? E o nosso Senhor falando isso, assim na terra como no céu, é exatamente uma afirmação que vai mostrar para nós que é possível, é possível ter essa vida sobrenatural e é possível ter essa vida no mundo natural. Então a gente caminha com um Deus que é maravilhoso. Então, segue aí, meu pastor, você está no ministério. Eu acho que seria legal o pastor Daniel compartilhar com a gente também um pouquinho da história dele, né? Para o pessoal que é daqui da Rocha, que é uma galera que já conhece um pouquinho da nossa história, já caminha com a gente, né? O que você acha? O que você acha? Vai ser bacana. Como é que foi ali a conversão, aquele momento de transformação? Eu toda vez que eu acompanho o podcast, sempre surge essa pergunta, né? Qual foi a virada de chave? Aonde que aconteceu, né? Isso. Então, eu venho de uma família cristã, né? Família cristã. Mas uma família disfuncional, né? Uma família totalmente disfuncional. Cristã, mas disfuncional. Então, a referência de um cristianismo, vamos dizer assim, eu fui aprendendo com a ida às igrejas com a minha mãe. Então, eu venho de uma família, como eu disse, disfuncional. Meu pai, assim que eu nasci, foi embora. Depois voltou, engravidou minha mãe de novo. Aí teve eu tive uma irmã. E essa minha irmã foi embora com 3 anos. Então foi tipo muito louco assim. Então eu tinha 6 anos, minha irmã tinha 3. A minha família denunciou, né? Tô falando assim, mas... Minha família denunciou por maus tratos, mas não era maus tratos, era falta de condição financeira, né? Entendo. Maus tratos. Não... Então assim... E aí minha irmã foi embora com uma família na época. E eu tinha 6 anos, ela tinha 3. E, minha vida virou do avesso. Eu tinha 6 anos. Minha vida virou do avesso. Então, uma família cristã disfuncional, né? E como que você olha para tudo isso, né? E como que você fala, mano, esse povo é um povo de Deus. É complicado, entendeu, pastor? É o povo que Deus ama. É o povo a quem ele veio resgatar. É loucura. Ele veio justamente para isso, para fazer, para construir essas histórias de redenção. Então, assim, é uma história assim, só para um resumo. Então, eu cresci dentro de uma família disfuncional, sem referência de paternidade, e tive minha mãe sempre me levou para a igreja, tal, sempre, né, não sabe, minha mãe até hoje não sabe ler nem escrever. Olha. Mas ela sempre me ensinou: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, sempre. Filho, vamos dormir? Vamos orar ao Pai Nosso. Filho, vamos fazer o quê? Orar ao Pai Nosso. Então ficou, né? Então isso ela sempre me ensinou. Então eu fui crescendo já na revolta, por causa de não ter pai. E aí com 11 anos eu comecei a ter... Eu não vou falar, como que eu vou fazer? Eu creio assim, que Deus começou a mover o meu coração para começar a ler de verdade a palavra. Sempre ele, porque não tem jeito. A gente às vezes está na igreja há um tempo, mas se Deus não mover... E comecei a ler. Ganhei uma Bíblia só do Novo Testamento. Comecei a me aprofundar no que eu tinha. E, tive assim, uma visão de Deus em um momento que aí eu comecei para uma igreja, Filadélfia, o nome da igreja, Filadélfia. É o nome da minha célula. Minha célula é Filadélfia. Pastor Maurício virou um paizão pra mim na época. Virou um paizão, de verdade. Que idade tinha nessa época? Eu tinha já 12 anos. 12 anos. 12 anos. Aí comecei a orar. Aí tinha lá os problemas da família. E, os problemas da minha família era muito treta. Porque era assim, era tipo... bomba, tá ligado? Era bloco que voava. Sem brincadeira, o negócio coisa leve, assim, coisa bem suave. Né? Só explodir. Eu te entendo, pastor. O bueiro. Eu vou dizer, eu te entendo. Era um negócio assim absurdo. Então, em uma dessas, o que eu fiz? No meio da bagunça, eu peguei e saí. Eu tinha 12 anos, saí. E eu fui de um bairro pro outro na casa desse meu pastor. Cheguei lá no porteiro e falei: pastor, eu preciso de uma oração. Preciso de uma oração. Menino ainda, né? E o pastor: não, pelo amor de Deus, você tá sozinho. Eu lembro como se fosse hoje. Ele falou para a esposa dele, era uma casa de sobrado: sobe com as crianças que eu vou orar com o Daniel aqui. Já era ali uma célula, né? Um pequeno grupo, né? Vamos dizer assim. Ele falou assim: Daniel, eu vou me ajoelhar junto com você aqui, vamos orar. Aí, mano, começou a orar. Meu Deus do céu. Rapaz, aquilo ali pra mim foi impactante, porque, eu senti o amor de Deus ali, sabe?
E aquilo ali começou a mexer comigo. E ficou uma marca. Ficou uma marca dentro de mim. Cheguei em casa, tava uma paz, mas eu acho que é porque eu demorei muito, né? Vamos usar o natural primeiro. Eu acho que é porque eu demorei muito pra voltar, então eu já tava de boa. Só que, eu vi Deus agindo ali, sabe? Era o tempo da oração sua e do pastor chegar em casa. Então, assim, eu falei, nossa, acho que o negócio funcionou, a oração funcionou. E nesse mesmo dia, orando em casa, eu tive uma visão, né? Uma visão com 12 mesmo. anos, tá com vendo? 12 anos, eu tive uma visão. A busca do sobrenatural, que é o que a gente tava falando. Eu tive uma visão, e essa visão mexeu muito comigo. Então eu via um homem em cima de uma nuvem, olha que loucura, e eu não tinha televisão, tá? Então meu poder criativo sobre isso era bem pequeno. Então um homem em cima de uma nuvem e anjos, mano, tipo, subindo junto, tocando trombeta. Um negócio assim que eu fiquei com medo de compartilhar, pra você ter ideia. Meu Deus. Eu tive essa visão enquanto eu orava por um tio, que era punk. Lembra dessa época? Punk, Clover. Opa! Sério essa época aí, meu pastor? Sou. Eu não posso denunciar a minha idade, mas ele era virado no giraia, mano. O quarto dele tinha as caveiras, umas carrancas, uns negócios muito loucos. Enfim, aí eu orei, aí minha avó tava toda... Olha, que era minha avó, hein, na época. Eu fui lá, falei com a minha avó sobre o meu tio. Eu falei, vó, Deus vai abençoar. Deus vai abençoar. Deus vai abençoar. E aí o que aconteceu, Passou um tempo, esse mesmo tio, com o tempo, ele se tornou um pastor. Então foi a resposta de oração que a gente teve na época. Só que a minha caminhada surgiu aí, passei o tempo, fui pro mundo, assim, de bagunçar. Paz, entrei em cada lugar que Deus me livre. E aí eu conheci a Mariana, a pastora Mariana, que hoje estou com ela há 19 anos, vai fazer 20. 19 Glória anos. a Deus por isso. Vai fazer 20 anos que eu tô. Aí. Meu Deus. Um dia eu chego lá. Meu Deus. E temos 3 filhos, a mais nova agora, Antonella, fez 1 ano e paramos por aí. Eu tenho uma filha de 19 anos, acho que o senhor conheceu. Isso. A Giovana e o Guilherme de 12 anos. Então, Giovana e o Guilherme eu conheci. São 3 filhos maravilhosos que eu tenho. Heranças do Senhor. Heranças do Senhor. E a igreja surgiu... Como que a igreja surgiu, o ministério? Eu estava debaixo da cobertura espiritual lá do bispo, né? Lá em Guarulhos, o bispo Saulo Moura, não sei se vocês conhecem. E aí nós fazíamos o quê? Como era uma cidade longe, eu juntava uma galera e falava, vamos orar pela família? A gente ficava jogando videogame, né, Tem que estar junto, o pessoal tem que estar junto. Seja pra jogar videogame, pra tomar café. Jovem. Jogando videogame. E, a mulher na cozinha, os maridos na sala. Aí eu falei, mano, tá errado isso, cara. Vamos fazer alguma coisa? Vamos fazer o quê? Aí eu levantei e falei, esse videogame tá tirando a gente da presença de Deus, mano. Falei desse jeito. Ele ficou olhando, meu amigo ficou olhando assim. Eu levantei do sofá, coloquei a mão no videogame. Eu falei, eu repreendo em nome de Jesus todo o mal, tudo que tá tirando a gente da presença de Deus. Parou de funcionar o videogame no outro dia. Esse meu amigo me ligou, falou, mano, o que você fez aqui? Jogou uma macumba aqui. Eu falei, você é louco? Jogou uma macumba. Tá louco, não sei o quê. Eu falei, não, a gente chorou, olha aí Deus respondendo. Aí o que a gente fez? É loucura. A gente começou a falar assim, vamos fazer o seguinte, a gente não jogava videogame, ficava muitas horas aí, vamos começar a reunir a nossa família na sala. A gente vai abrir uma palavra e, mano, o que vai acontecer a gente não sabe, mas Deus vai fazer alguma coisa. E vamos orar em propósito da nossa família. Então era um casal, 2 casais, então eu mais um casal e os nossos filhos. Então, orando. Uma célula pequena. Né? Uma célula, entendeu? Orando. E aí, o que ele fez? Ele começou a chamar os amigos dele. Aí os amigos chamou os outros amigos. E a gente começou a ir pra garagem. E eu falei pro bispo, tô com um povo lá. Tá lá. E o que o senhor quer que eu faça? Eu falei pra ele. Aí ele falou, não, filhão, vai cuidando. Foi me acompanhando até o ministério do pastorado que chegou, né? Aí fui consagrado para pastoreio e tal. Abrimos a igreja e ficamos 2 anos como Atraindo as Nações. E desvinculamos, fomos emancipados, aí se tornou Mais Alto Church. É uma igreja pequena. Benção, né? É uma igreja pequena, mas foi gerada. Né? Ela foi gerada de uma decisão de servir a Deus de uma forma diferente. Identificou um problema e falou, não, vamos... Quantos não temos hoje assim, Luiz? Não, quantas coisas que não Deus, estão roubando a nossa presença de Deus. E eu vou falar, tem muitos profetas aí, muitos homens e mulheres de Deus que vão ser despertados, eu creio nisso, sabe? Que vão ser despertados,
para alcançar multidões, para alcançar almas, para alcançar vidas, porque esse é o tempo, meu. Eu acho que nunca foi tão claro para todos nós que é esse o tempo, meu. A seara tá aí, meu. Não é daqui 4 meses, como fala. Tá aí, os campos já estão brancos. É tempo de colheita. Então eu creio que Deus vai começar a despertar os profetas aí que estão orar, Mateus 9, né? Que Jesus fala para que orar ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores para sua seara. Amém. Diz que ele andava de aldeias e cidades pregando, curando toda a sorte de enfermidades, pregando nas sinagogas. Mas quando ele levantou os olhos, ele olhou para a multidão e teve compaixão delas, porque elas andavam perdidas e cansadas, como ovelhas que não têm pastor. Meu Deus. Então, é isso. Às vezes nós estamos cansados e perdidos, é porque a gente não tem olhado para a voz do pastor, não tem olhado para a direção do Supremo Pastor, né? É verdade. E quando se toma uma decisão dessa, gera esse ambiente de paz, esse ambiente de transformação, esse ambiente de descanso. Porque se você alinha com aquilo que Deus está falando, é o que vai acontecer. Deixa eu ver aqui as pessoas que estão nos acompanhando hoje. Olha aqui, ó. Meu Deus. Francis Lins Almeida, Graça e Paz, ô meu irmão, ó, Paulo Souza, ó, o Nassir tá pegando fogo, ó, passando para bater aqui. Sejam vozes aos corações, amém, Nassir, que assim seja. O Alexandre Assis, o Lion Eugene, Adam, abençoadíssimo, ele escreveu aqui, ó. Adam. É um parceiro de trabalho lá. Deus abençoe, Lion, sua vida. Tabita Freitas, ou Tabita, né? Tabita. Isso, é de lá? É, pastor? Da Mais Alto Church. Isso, ó. O Melo FF aqui, é de lá, ó. Glória a Deus, pastor Daniel. Esse aqui já respondeu. A TT tá nos acompanhando também. TT, coraçãozinho pra você também, viu? Ó, você vai estar aqui, tá, TT? Assim que possível, a gente chama você aqui, ó. Assim que você tiver uma agenda pra gente, com certeza vem queimar aqui com a gente, tá bom? Quem mais? Ó, o Joel Cruz, o Emerson Silva, ó, o pessoal lá até no oficial já tá aqui no acompanhamento, hein? O Maurício e a Giovana Camargo, que especial, glória a Deus. Bastante gente. O Nassir, antes da gente de ouvir pra cá, né? Eu tava conversando com ele e ele falou assim: existe uma diferença entre voz e eco. E o eco, ele pode até chegar mais longe. Mas mesmo assim ele tem uma voz. Tem então, uma voz, algo que deu origem àquilo. Exatamente. Então, o que é o original na essência. Exatamente. E essa é a essência que a gente precisa transmitir, né? Verdade. Essa é a essência que a gente precisa transmitir. Seja uma voz, aquilo que Deus deu para você. Ainda que você tenha ouvido muitas coisas aí, tá escutando ecos, mas seja original, seja aquilo que Deus deu. O pastor Mauro fala muito isso. Às vezes a gente olha para alguém e quer imitar e a gente acaba sendo uma cópia e uma cópia mal feita. Porque se a essência não é a original, a vida não é transmitida. Não adianta eu viver o evangelho de aparência, né? Eu preciso viver o evangelho autêntico, o evangelho verdadeiro. Eu queria já pedir para o pessoal que está nos acompanhando aqui, colocar o teu pedido de oração. Você que precisa, nós falamos muito hoje do sobrenatural vindo à terra, o sobrenatural agindo sobre as nossas vidas. Então, se você precisa de um sobrenatural de Deus, pastor Daniel está aqui, nós vamos orar no final. Amém. E eu creio que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Então, irmão, o que você tem que fazer é entregar o coração, crer de, sabe, 100% que Deus é capaz de fazer. Eu creio. Essa é uma questão, né? Tiago fala que a gente não pode ser de ânimo dobre. Uma hora crê, uma hora não crê. Eu creio, mas puxa, aí como vai ser, sabe? Não, tem que ter a confiança 100% em Deus, ainda que tudo em volta esteja embolado, tudo em volta esteja tudo atrapalhado. Deus é poderoso para agir. Então vai colocando aqui o teu pedido. Busca na palavra, medita na palavra, entra na intimidade, vai ali no teu secreto, ora. Pastor Daniel deu um segredo aqui. A hora que tava pegando fogo lá, a briga na família, ele correu para procurar alguém. Exatamente.
que pudesse... Do reino. Exato, alguém do reino que pudesse contigo, mostrar para ele um caminho, contigo. Alguém de fé, alguém que tem já uma experiência. Tem gente que às vezes acontece qualquer problema e vai se aconselhar com um filho das trevas aí. E, irmão, tô dizendo o seguinte, filho das trevas não é só quem mexe com as coisas erradas, não. Filho das trevas é aquele que não está na presença, não está alinhado com a vontade de Deus, não está ali na fé, não está alinhado com o propósito. Não... Pronto, já não tem de Deus para te dar. Já não tem uma direção de Deus para te dar. Tem que estar firmado. Então você precisa de aconselhamento, você precisa de alguém de fé para estar orando com você, busca alguém que você sabe que é de Deus, alguém que vai respeitar o tempo, alguém que vai pautar na palavra aquilo que precisa falar, ser feito ou ser dito. A gente não pode escapar da palavra. A palavra é o nosso norte. A palavra, ela é a nossa bússola, ela é o nosso manual de instrução. Não tem como você andar fora da palavra. Então, nenhum conselho, nenhuma profecia, nenhuma instrução, nenhuma ministração, ela pode estar fora da palavra, não pode contrariar. Não pode ter nada que te gere dúvida. Gere dúvida, né? Se algo, você ouviu algo e aquilo acendeu um sinal de alerta no teu coração, opa, deixa eu procurar na palavra se isso acontece assim mesmo, se é correspondente. Procura alguém, procura um pastor, procura a tua liderança, vai atrás. Ó, me falaram isso, eu estou aqui na palavra, queria ter o esclarecimento sobre isso. Procura conselho, não é constrangedor para ninguém. Você está abaixo de um pastoreio. Além desse pastoreio, você tem o pastoreio do pai. E ele vai usar alguém para lutar com você ali nessa situação, né? Então é importante isso, né? E uma coisa só, Luiz, que eu queria pontuar e falar para todos que estão assistindo. O pastor Daniel compartilhou conosco a história do videogame. Existem diversas coisas roubando o nosso tempo. É verdade. Para os irmãos que já são mais velhos, que devem ter outras coisas que roubem o tempo, não se permitam. Vão para cima em oração. Estejam acompanhados, estejam atentos ao que o Espírito Santo quer fazer na vida de vocês. Pastor Daniel falou, ele crê em novos profetas na batalha, na seara, e que vocês estejam alertas, porque isso pode interferir no nosso tempo da presença com Deus. E interferir em realização de bênçãos, de coisas que podem acontecer no meio da tua família, no meio do teu ambiente, na tua rua, na tua região, na tua cidade. Não deixe de essas coisas do mundo roubem teu tempo. Você sente a necessidade de oração, o chamado, né? É comum isso. Você sente aquele momento, aquela questão, aquele momento de você chegar e estar ali na presença, Deus te chamando para uma... Algo vai queimar, né? Algo vai queimar. Algo vai queimar. Não adianta, muitas das vezes, não é o homem, né? Que vai, você tem que fazer isso, aquilo. É igual a gente está aqui com ousadia, né? Através do Espírito Santo de Deus. Então eu tenho certeza que o que vai acontecer é que aonde houver um espaço, menor que seja, eu estou à porta e bato, né? Aonde houver um espaço, por menor que seja, ali vai ter a atuação de Deus, ali vai ter um operar. Então acho que esse é o grande mistério, né? E manter a fé, né, meu irmão? Manter a fé. Manter a fé. Perseverança. E aí? Paciência e perseverança. Eu ia falar um ponto aqui, já tá acabando, né? Que pena que tá acabando. Tô me sentindo mais... Vamos indo. Agora que eu comecei... É insuficiente o tempo, na verdade. Mas você vai voltar. Meu Deus. Você vai voltar. Amém. Fica tranquilo. Mas a gente falar da fé e do sentimento, né? Eu gostei muito do que a gente iniciou. Antes de iniciar, havíamos falado do tema sobrenatural, né? Sobrenatural e natural. Sobrenatural versus o natural. Então eu vou falar fé versus sentimentos, né? E aí? Fé versus sentimentos. Então, muitas das vezes quando entra a dúvida, quando algo acontece, né? Aí, Pedro, sai aí do barco, vem aqui. No meio da tempestade, vem alguém no meio do mar andando. Não, sem zoar, mano. Vamos ser aqui natural mesmo, vai. Sem brincadeira. O que eu e você faríamos? Não, eu sou crente demais. Hoje é fácil falar porque a gente tem a história escrita. Tu é muito macho, né? A gente Mas tem assim, a história escrita. Vamos aí, você tá num barco, tempestade, se coloca nesse lugar. Tempestade, acontecendo de tudo. Aparece
alguém, você não sabe ainda quem é, né? Mas aparece. É novo, lá. né? Parece. É uma situação nova. Andando sobre as águas. Calma, sou eu, né? Então, o medo, ele vai abalar a nossa fé. O medo vai abalar a nossa fé. Então, a gente precisa realmente aprender a reconhecer a voz de Jesus Cristo. A gente precisa aprender a reconhecer a voz daquele que nos chamou. Segue-me. Então, a gente precisa aprender a reconhecer a voz dele no meio da tempestade, no meio da situação difícil. Porque ele vai fazer um convite para nós que sempre vai ser desafiador. Jesus nunca vai convidar eu e você para fazer algo que seja cômodo, que seja tranquilo. Não, isso é tranquilo de fazer. Sempre ele vai nos esticar. Sempre. Para melhorar quem nós somos. Sempre. Então, a nossa fé, ela tem que ser muito bem trabalhada. E a fé, ela vai ser sempre muito atacada pelos nossos sentimentos. Dúvida, medo, incerteza e tudo isso aí, ela sempre vai ser atacada, né? Então a gente precisa olhar e reconhecer. Precisamos fazer a oração. Senhor, eu quero aprender a reconhecer a tua voz no meio da tempestade, né? No meio das incertezas, eu quero aprender a reconhecer a tua voz. Se é para eu colocar o pé nessas águas, é para eu andar também, me ensina a confiar ainda mais, né? Então hoje a gente tem que pedir ao Senhor isso cada vez mais, né? Então que haja essa certeza no nosso coração. Amém. Aproveitar isso, pastor. Amém. Pastor Ora já coloca essa situação, esse sobrenatural, essa fé. Depois o Adam ora e a gente encerra. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração então. Vamos fechar os nossos olhos e pedir ao Senhor para que Ele coloque em nós, né? Produza em nós ainda mais fé. Através do ouvir a palavra, através de compartilhar uma oração com o irmão. Amém, Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, primeiramente pela liderança desse ministério, pela liderança de cada pastor, de cada voluntário, Jesus. Cada obreiro que está aqui nessa obra, Senhor. Que o Senhor possa alcançar, Deus, tirando do coração toda a dúvida, tirando do coração, Senhor, toda a incerteza, o Senhor que sonda, o Senhor que entra em lugares que nenhum homem pode entrar. Deus, em nome de Jesus eu te peço, Pai, assim, meu Deus, como aqueles que estão nos ouvindo, que o Senhor possa ir de encontro agora sobre a casa, sobre a família, sobre os filhos. Deus, em nome de Jesus, o Senhor é um Deus que nos dá sim respostas. Então que o teu filho e a tua filha possa estar atento e sensível à voz do Senhor, mesmo que seja em meio à tempestade, mesmo que seja em meio às dúvidas, que em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa entrar nessa situação e o teu filho possa enxergar isso. Assim, Deus, oramos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, Deus, de mais uma vez falar da Tua Palavra, Deus. Compartilhar da Tua Palavra, Senhor. Para nós é uma honra Te servir, Senhor. Aleluia, e Jesus. isso engrandece o Teu santo nome, Senhor. O Senhor não precisa, mas nós precisamos de Ti, Senhor. E engrandecer o Teu nome para nós nos deixa lisonjeado, Pai. Obrigado pela vida do pastor Daniel, Senhor, que esteve aqui derramando um pouquinho mais da Tua história, Deus. Que o Senhor possa usá-lo sobrenaturalmente, Senhor. Que o Espírito Santo, Senhor Jesus, que eles sejam fortalecidos, possa ser na vida dele em todas as atitudes, Deus, todas as coisas que ele for fazer, Senhor. Que o ministério dele ganhe cada vez mais vida, Senhor, e fidelidade a Ti, Pai. Obrigado pela vida de todos aqui, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada irmão. Que o Espírito Santo também, Senhor, esteja com cada um, Deus, que está nos assistindo, Deus, para que a nossa atitude, Deus, venha a ser transformada, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nós somos gratos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. O Senhor tem sido muito bom conosco, Deus. Obrigado, Jesus, porque é um privilégio poder compartilhar daquilo que o Senhor tem feito, testemunhar daquilo que o Senhor tem trazido sobre nós. E isso, Deus, alegra o meu coração porque tem tocado pessoas.
tem tocado famílias, tem tocado lugares, Pai, tem tocado, Senhor, igrejas, tem tocado, Pai, ministérios, e nós sabemos que não é de nós, mas é do Senhor, e porque nós estamos disponíveis, o Senhor tem feito, e toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração seja dada a Ti somente, Jesus. É isso que nós buscamos, Deus, que o Teu nome seja exaltado, que neste lugar as pessoas ouçam a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho, que o Senhor possa tocar os corações nestes dias de festa que nós teremos aqui, Pai, porque mais do que ouvir, Senhor, alguém importante é ouvir a voz do Espírito para elas, Pai, mais do que estar aqui junto com alguma celebridade, Deus, é estar, Senhor, rendido à Tua presença, rendido à Tua vontade. Por isso, Senhor, domina sobre nós, reina sobre nós com a Tua presença, com o Teu poder, faz algo extraordinário, Pai, exalta o Teu nome, engrandece, Senhor, a Tua pessoa no nosso meio, trabalha corações, que haja transformação de vidas, que vidas aqui, Senhor, sejam curadas, que as pessoas sejam curadas fisicamente, Amém, Pai, Jesus. Doenças sejam expelidas, demônios sejam expelidos, Pai, no nome de Jesus, que doenças espirituais sejam tratadas, Pai, feridas da alma, as pessoas recebam curas nesses dias aqui, Pai, pessoas que estão nos ouvindo, que elas sejam, Pai, curadas nos seus sentimentos, nas suas angústias, nas suas ansiedades, Deus, essas pessoas que hoje passaram aqui, nós oramos também por elas, que o Senhor abra portas sobre a vida delas, Amém, que o Senhor dê a elas a consciência da Tua presença, do Teu Espírito, do Teu mover, das Tuas mãos, Senhor, nós abençoamos cada uma delas, Pai, nós abençoamos também, Senhor, a Liz, Deus, que nasceu, graças a Ti, Pai, ela veio com saúde, Senhor, veio, Deus, debaixo da Tua mão, debaixo do Teu poder, nós colocamos diante de Ti, Senhor, a vida do Felipe, da Tainá, do pastor Fred, da pastora Fabiana, Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito neste lugar, Pai, abençoa, e que o Senhor proteja este lugar com a Tua palavra, porque aqui leva o Teu nome, Senhor, Amém, é isso que nós pedimos e agradecemos, no nome de Jesus, Amém. Glória a Deus, muito obrigado você que esteve nos acompanhando. Não se esqueça, semana de aniversário, então amanhã às 19 horas começa a nossa festividade. Você que pegou a pulseira das 19, chega um pouquinho mais cedo para a gente conseguir colocar, a gente aproveitar o máximo aí do nosso tempo. O tempo é curto, né? E você que pegou as pulseiras das 21 horas, não adianta chegar antes, irmão. É questão de localização, de lugar aqui, disponibilidade de lugar. Então, você que pegou a pulseira das 21 horas, fica um pouquinho mais, aguarda um pouquinho mais, quando for mais ou menos o horário, você já vem para a fila e tal. Vamos respeitar, porque nós estamos tentando fazer tudo com excelência, tá? Lembrando, dia 7 de outubro, o que a gente tem? Batismo Day. Batismo Day, lá no nosso Jordão particular, as igrejas estarão se reunindo ali, vai ser um dia especial, nós vamos ter a ministração do batismo, logo no nosso horário da manhã, das 9 horas, depois a gente vai passar o dia ali na praia de Guaratuba, fazer um piquenique, né? O day camp, vamos pegar ali caiaque para passear no rio, tal, curtir a praia, tá em comunhão, porque é isso que é a igreja, né? Nós estarmos em comunhão. Celebrando, né? A vida desses irmãos que... Celebrando, exatamente. Que estão descendo as Jesus, águas. né? É assim. Uma decisão importante. E não se esqueça, dia 21 é o nosso... Vision Day. Vision Day, ó. Como ela está avisando, o nosso Vision Day, dia 21 também. Então, as igrejas estão convocadas, os obreiros estão convocados, as igrejas estarão aqui. É o dia de alinhamento da nossa visão, né? Então, estamos aí. Últimas considerações, Adam? Isso para mim é sempre um prazer estar aqui. Me sinto honrado, né, de poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Tenho crescido muito com as experiências que a gente tem acompanhado aqui dia após dia, fortalecido a minha fé, né? Hoje, mais uma vez, pastor Daniel, as suas considerações foram muito impactantes assim para tudo que a gente tem de caminhada, né? Que possa continuar dessa maneira, que o propósito do nosso podcast continue alcançando as vidas, né? E que elas entendam a eternidade com Jesus. Glória a Deus. Muito, muito legal. Meu Deus. Pastor? Gente, eu tô impactado, tô em choque ainda de estar aqui. Mas é assim, tem Mas que estar disponível. Que honra. Tô muito feliz. Só para concluir, depois de 30 anos, reencontrei minha irmã.
Então, Meu Deus! Tinha essa conclusão da história ainda. 30 anos, gente. Deus é bom. Deus Demais, é bom. demais. E aí, que tem algo em comum. Domingo anterior eu tava pregando sobre perdão. E aí nós conversando e tal. E ela falou assim, eu só consegui encontrar você. Porque ela que me encontrou, na verdade, né? Eu só consegui encontrar você depois que eu consegui pedir perdão a Deus por tudo que eu falei da nossa mãe e tudo que eu pensei de você. Meu Deus. Então, gente, liberação de perdão, gente. Por favor, faz isso, né? Então, gente, quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade. Obrigado de verdade, né? Nossa, tô em choque mesmo. Muito obrigado. Deus prepara. Tô honrado de estar nessa mesa aqui com vocês. Deus prepara momentos especiais. Amém. Que Deus abençoe, gente. Precisa estar atento e disponível. Amém. Gente, Deus abençoe. Gente, muito obrigado. Amanhã estamos de volta. 12 horas é o nosso horário especial na nossa live. Você que assistiu o vídeo, quer enviar para alguém, a palavra falou com você, compartilha, né? Põe para os amigos, joga no grupo da família lá para que eles possam ouvir. O vídeo vai ficar disponível no canal. Amém? Então, Deus abençoe e até amanhã.